Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando para vocês a ferramenta de edição de texto do LibreOffice Writer. Essa ferramenta ela vem instalada junto com um pacote do LibreOffice, que é um pacote de ferramentas de escritório e que tem diversos softwares para escritório que podem ser utilizados gratuitamente. Quando você abrir o editor de texto, você vai ter uma interface parecida com essa aqui que nós vemos aqui. Primeira coisa que eu recomendo fazer é já salvar o arquivo antes de fazer qualquer edição de texto, digitar qualquer texto aqui. Ao salvar esse arquivo, você vem na opção Arquivo, Salvar ou Salvar como. Vou clicar aqui na opção Salvar. Por padrão, ele geralmente abre na pasta Documentos. Posso colocar para salvar na área de trabalho. Vou criar uma pasta aqui dentro da área de trabalho. Cliquei com o botão direito. Novo. Colocar aqui Arquivos Writer. Criei a pasta, vou dar 2 cliques nela para acessar ela. Está aqui o arquivo. Vou colocar o nome nele de primeiro documento. Tudo junto aqui com o D maiúsculo. Note que a extensão ele tem a extensão ODF. O Word da Microsoft tem a extensão Doc ou DocX, dependendo da versão do Word. Porém, você pode deixar o seu documento nessa extensão ODF, que se você abrir ele no documento do Google ou no Word da Microsoft, ele vai abrir normalmente, vai funcionar também. Vou deixar nessa extensão, mas se, por exemplo, você quiser salvar na extensão que o Word reconhece, o modelo Word, você pode vir aqui e salvar na versão aqui Word 2007-365, que é a versão mais atual do Word. Você pode estar salvando também. Vou deixar na extensão ODF mesmo. Salvei. Estou com o meu arquivo salvo. Note que mudou o nome aqui na barra de título. Dando uma navegada nos menus principais aqui, temos aqui a opção para criar um novo documento. Podemos criar um documento de texto, podemos criar uma planilha, uma apresentação, um desenho, fórmula, banco de dados. Tem vários arquivos aqui que podemos estar criando. Podemos abrir um documento já existente. Então, por exemplo, vou lá na área de trabalho, acesso à pasta Documentos Writer, do primeiro documento. Seleciono o arquivo, clico em abrir. Ele já vai abrir o arquivo aqui para mim. Tenho a opção para verificar quais são os arquivos recentes que eu abri. Posso fechar o documento. Tem modelos já prontos que eu posso estar abrindo. O salvar, salvar como, criar uma cópia. Tem essa opção exportar. Exportar como, então, por exemplo, posso vir na opção exportar como e gerar um PDF do arquivo. Posso também visualizar a impressão, imprimir, configurar a impressora, propriedades e outras opções. Após nós digitarmos alguns textos aqui, eu vou vir na opção imprimir e visualizar a impressão, só para a gente ver como que vai ficar. Temos também o menu editar. Aqui no menu editar eu tenho várias possibilidades, eu posso fazer, desfazer algo que foi feito, algum comando, eu posso copiar, cortar. Copiar, que é quando eu copio algo para dentro do meu texto. Recortar ou cortar quando eu movo um determinado trecho de texto para outra área. Colar e colar especial também. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um texto da internet e colar aqui no nosso documento, só para a gente fazer um exemplo. Então, acessei o navegador aqui e entrei no site wikipedia.org ou wikipedia.org. Acessei ele aqui. Nesse site eu vou pesquisar passos MG. Vou clicar em pesquisar. Trouxe aqui passos Minas Gerais. Vou na primeira opção, primeiro link aqui. Então, acessei aqui as informações de passos. Vou estar copiando aqui alguns trechos de texto aqui. Selecionar aqui primeiro o título. Colocar aqui o título. Clicar com o botão direito, copiar. Vou vir aqui no editor de texto, editar, colar. Note que ele pegou a formatação que estava lá na página. Ficou em negrito e bem grande aquele título.
Se eu quiser que eu colar ele sem formatação, que venha com essa fonte aqui padrão Liberation Serif e com 12 de tamanho da fonte, basta eu vir na opção editar, colar especial e vir na opção colar sem formatação, que tem um atalho Ctrl Alt Shift V. Então, se você pressionar essas 4 teclas ao mesmo tempo, você cola o texto sem formatação. Vou clicar nessa opção. Notem que ele colou aqui, ó, o texto, o título, Passos Minas Gerais, sem estar em negrito e com o tamanho da fonte bem menor, metade da que tinha sido colada aqui. Nesse exemplo, eu vou colar todos os textos sem formatação. Coisa que eu chamo a atenção aqui também, quando vocês fizerem uma determinada tarefa num documento aberto, tanto o Writer como planilha, como apresentação, vai na opção salvar. Feita uma alteração, vai na opção salvar. No caso, no documento aqui do LibreOffice, o Writer é o Ctrl S. Se você estiver usando o Word da Microsoft, é o Ctrl B. Depende do seu editor de texto. Geralmente é Ctrl S, o padrão. Cliquei aqui, salvei a alteração. Vou voltar no navegador, copiar mais um pedaço de texto aqui. Copiar aqui esse trecho aqui. Botão direito, selecionei o texto. Para selecionar o texto, né, basta você clicar com o botão esquerdo do mouse, se você for destro, né, e arrastar o mouse com o botão pressionado. Soltei, ele selecionou esse de texto. Clico com o botão direito em cima desse trecho de texto selecionado e vou na opção copiar. Volto aqui do meu navegador para o editor de texto. Vou na opção editar, colar especial, colar texto sem formatação. Note que eu colei esse texto aqui, ele está sem formatação nenhuma. Vou copiar mais um trecho aqui. Mais um trecho aqui. Esse índice eu não vou copiar ele agora. Depois a gente vai copiar ele para a gente gerar um índice no nosso arquivo também. Então, selecionar aqui mais um trecho de texto. Até antes de demografia. Então, estou pegando aqui de história até demografia. Botão direito, copiar. Agora eu venho aqui na opção, editar, colar especial ou botão direito no meio da tela, com o cursor piscando onde eu quero que cole o texto. Botão direito, colar texto sem formatação. Então ele colou aqui o texto. Já tenho duas páginas aqui de texto, na verdade uma página e meia mais ou menos. Feito isso, já vou clicar no botão salvar. É importante sempre clicando no botão salvar. Supondo que eu quero colocar esse trecho de texto aqui, ó, clima, antes de topografia. Então basta eu pegar aqui esse trecho, selecionar esse trecho de texto clima e na opção cortar e não copiar. Se eu vier na opção copiar, der um enter aqui e vir na opção colar, editar, colar, ele duplica o meu texto. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é mover ele para cima. Então eu seleciono esse trecho de texto, venho na opção editar, cortar. Ele sumiu aqui a princípio do meu arquivo. Vou colocar ele aqui antes de recursos hídricos. Então pressionei um enter aqui para o cursor criar um espaço entre os itens aqui. Botão direito, colar. Olha só, ele colou agora aqui o clima. Ah, não quero deixar no lugar onde ele estava mesmo. Então, selecionei esse trecho de texto, cortar. Venho aqui e vou na opção agora colar. Colei aqui esse trecho de texto. Se eu quiser desfazer algo, eu recortei ou eu apaguei sem querer esse trecho aqui, eu quero recuperar ele. É possível, Fernando? Sim, basta você vir no botão editar. Aí você tem que desfazer uma ação, que é o Ctrl Z. Então você vai desfazer o quê? O excluir clima, aquela parte do trecho. Aí você foi na opção desfazer e ele desfez. Sempre clicando no salvar.
E se eu quiser refazer, eu tenho a opção aqui também, ó, excluir clima. Então ele refaz e ele desfaz. Então posso estar alternando aqui. É possível também, eu quero mudar a fonte de todo o texto. Então eu posso vir aqui no topo, no início da primeira linha e pressionar o botão esquerdo do mouse e ir arrastando, selecionando todo o texto. Mas talvez o mouse está com problema, eu tenho uma certa dificuldade com o mouse, eu posso selecionar todo o texto, vindo aqui na opção editar, selecionar tudo, ou Ctrl A, selecionou todo o texto. Com isso eu posso mudar a fonte dele. Vou vir aqui e mudar a fonte, colocar a fonte Arial. Então vou subir, sempre fica em ordem alfabética as fontes aqui, vou lá no topo, vou colocar a fonte Arial. Passou, Arial, né, que é uma fonte bastante conhecida, bastante utilizada, por Arial aqui. Mudei a fonte do meu texto, de todo o texto. Feito as alterações, sempre clique no botão salvar. Eu posso aqui localizar também uma palavra, eu quero localizar a palavra passos. Então clico aqui nessa opção e posso selecionar também a palavra passos. Digito aqui passos e dou um Enter. Ele vai selecionando aqui as palavras passos. Quero ver se tem outra palavra. Então vem na opção aqui, ó, localizar próximo. E aí ele vai percorrendo, procurando a palavra próximo ao longo do meu texto. Aí eu quero trocar passos por passos / Minas Gerais. É possível? É. Basta eu fazer isso aqui. Eu venho aqui na opção localizar e substituir. E eu coloco, localizar passo. Substitui por Guaxupé, por exemplo. Vai ficar errado, né? Mas eu posso fazer isso. Clique em substituir. Ele vai substituindo palavra por palavra, ó. Tá substituindo aqui, ó. Palavra passo por Guaxupé. Posso fazer isso aqui. Supondo que eu fiz essa alteração, não, mas não quero manter. Você pode vir aqui, ó, em editar e desfazer. Você vai desfazendo até voltar à forma que estava, passos, né, que é o correto. Esse aqui foi só um exemplo para vocês verem. Deixa eu voltar, terminando aqui, terminou. Vou salvar essa opção. Bom, agora que eu tenho um texto aqui, eu vou estar mostrando para vocês como ficaria então a impressão dele. Se eu clicar na opção aqui, ó, visualizar a impressão, ele me mostra como que seria uma página A4, né? Como ficaria esse texto impresso. Então ele mostra aqui. Posso clicar depois na fechar visualização, para ele voltar ao normal. Tenho também a opção imprimir, que se eu tiver alguma impressora eu posso estar mandando imprimir, só selecionar aqui a impressora instalada no teu computador e clicar na opção imprimir. Você pode selecionar o tipo de papel, a orientação, se é automático, se é retrato, se é paisagem. Você pode estar definindo essas configurações aí. Temos também a opção exportar. E exportar como? Eu posso exportar aqui como PDF. Então, eu seleciono aqui, posso falar quais páginas que eu quero estar exportando para PDF. Não, só a primeira página. Então, marco aqui, só a primeira página. Se eu quiser exportar todas, eu marco essa opção. E aí, tem algumas opções aqui que eu posso estar definindo. A resolução, a qualidade das imagens. Então, posso estar definindo essas configurações. Se eu quiser colocar uma marca d'água no arquivo, posso marcar aqui, colocar uma marca d'água, que é quando aparece escrito alguma mensagem. Eu consigo falar aqui qual que é a visualização inicial, se vai ser miniatura, se vai ser somente a página inicial. Ampliação, se vai ser padrão, se vai ser o tamanho da janela, como que esse arquivo vai estar abrindo. A interface que ele vai aparecer para o usuário. Também posso criar uma senha para esse meu arquivo, para esse meu PDF. Então, eu posso criar uma senha aqui e colocar aqui uma senha 123. 123 aqui, para definir a senha. Definir uma senha de permissão. Vou colocar também 123. Aqui. Definir uma senha e uma assinatura digital, se eu quiser colocar aqui nesse arquivo. Feito isso, eu vou exportar então esse arquivo e vou salvar ele dentro da pasta Arquivos Writer, com o mesmo nome, primeiro documento, só que no formato PDF. Ele salvou já o arquivo. Se eu for lá na pasta, quando eu dou 2 cliques aqui no primeiro documento, ele abre, ele já pede a senha. Se eu digitar uma senha errada, ele não abre o arquivo. Então, se eu digitar a senha 123,
Beleza, ele abriu o arquivo. Então posso criar uma senha também. No próximo vídeo, eu vou estar mostrando o menu exibir e o menu formatar. E depois a gente vai continuar vendo as outras funcionalidades que tem aqui também no Writer. Até a próxima aula, pessoal!